Olá, turma. Espero que todos estejam bem. Vamos dar início a mais um vídeo. Lembrando a vocês que no final vai estar disponível um questionário, onde vocês vão me entregar no primeiro dia de aula presencial. Gostaria de lembrar a vocês que qualquer dúvida entre em contato comigo. Hoje nós vamos estar falando sobre o sistema respiratório. O que é o sistema respiratório? É um sistema responsável por garantir a captação do oxigênio do meio ambiente e a liberação do gás carbônico. Além disso, esse sistema está relacionado com o olfato, ou seja, a nossa capacidade de permitir odores e relacionado também com a fala. Por que isso ocorre? Ocorre devido à presença das chamadas pregas vocais, que é um dos órgãos do sistema respiratório. O sistema respiratório pode ser dividido em duas porções. A primeira, a parte condutora, e a segunda, a parte respiratória. Fazem parte da porção condutora as fossas nasais, a faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e os brônquios terminais. No caso da porção respiratória, fazem parte os bronquíolos respiratórios, ductos alveolares e os alvéolos. Na porção respiratória ocorrem as trocas gasosas, ou seja, o oxigênio ele é retirado do meio externo e é disponibilizado para o sangue. Já o gás carbônico entra no sistema respiratório para realizar o caminho inverso ao do oxigênio e ser eliminado para o meio. A respiração acontece graças a dois movimentos respiratórios, a inspiração e a expiração. Os órgãos do sistema respiratório, quais são eles? As fossas nasais, a faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios, os bronquíolos e os alvéolos e os pulmões. Já no caso das fossas nasais, é o primeiro local por onde o ar passa. Nelas, é possível observar três regiões: o vestíbulo, a área respiratória e a área olfatória. O vestíbulo é a parte anterior e dilatada das fossas nasais, a qual ela se comunica com o meio exterior. A região respiratória corresponde à maior parte das fossas nasais. Por fim, temos a área olfatória, que corresponde à parte superior das fossas nasais, a qual ela é rica em quimiorreceptores de olfação. A faringe é um órgão músculo membranoso, comum ao sistema digestório e respiratório. A parte que faz parte do sistema respiratório é denominada de nasofaringe, enquanto que a parte digestória ela é denominada de orofaringe. A nasofaringe ela está localizada posteriormente na cavidade e nasal. Já no caso da laringe, ele é um tubo de cerca de 5 centímetros de comprimento, que apresenta forma irregular e atua garantindo a conexão entre a faringe e a traqueia. Na faringe, é possível perceber a chamada epiglote,
que nada mais é do que um prolongamento que se estende desse órgão em direção à faringe e evita que o alimento adentre o sistema respiratório. Além da epiglote, encontramos na faringe a presença das chamadas pregas vocais, que são responsáveis pela produção do som. A traqueia é um tubo formado por cartilagem, num formato de C. Logo depois da laringe, a traqueia ramifica-se, dando origem a dois brônquios, denominado de brônquios primários. Os brônquios são ramificações da traqueia, que penetram cada um em um pulmão, pela região do hilo. Esses brônquios, denominados de brônquios primários ou principais, penetram pelos pulmões e ramificam-se em três brônquios, no pulmão direito e dois no pulmão esquerdo. Esses brônquios, chamados de secundários, ramificam-se dando origem a brônquios terciários ou segmentares, que se ramificam dando origem aos bronquíolos. Já no caso dos bronquíolos, eles são ramificações dos brônquios, possui diâmetro de cerca de 1 milímetro e não possui cartilagem. Esses também ramificam-se, formando os bronquíolos terminais e, posteriormente, os bronquíolos respiratórios. Os bronquíolos respiratórios marcam a transição para a parte respiratória e abrem-se no chamado ducto alveolar. Os alvéolos pulmonares são estruturas que fazem parte da última porção da árvore brônquica e estão localizadas no final dos ductos alveolares. Eles são semelhantes à pequena bolsa e apresentam uma parede epitelial fina e são o local onde ocorre a trocas gasosas. Geralmente, os alvéolos estão organizados em grupos, chamado de saco alveolar. O que são os pulmões? São órgãos em formato de cone, que apresentam consistência esponjosa e apresentam maior parte do seu parênquima formando pelos alvéolos, sendo estimada a presença de cerca de 300 milhões de alvéolos nos pulmões. Cada pulmão é revestido por uma membrana chamada de pleura. O pulmão de uma criança geralmente apresenta a coloração rósea, enquanto do adulto pode ter uma coloração mais escura devido à maior exposição à poeira e à fuligem. O sistema respiratório, ele funciona garantindo a entrada e a saída de ar no nosso corpo. O ar, inicialmente, entra pelas fossas nasais, onde ele é umedecido, aquecido e filtrado. Aí ele então segue para a faringe, posteriormente para a laringe e para a traqueia. A traqueia ramifica-se em dois brônquios, dando acesso aos pulmões. O ar então segue dos brônquios para os bronquíolos e finalmente chega aos alvéolos pulmonares.
Nos alvéolos ocorrem as trocas gasosas, que é um processo também denominado de hematose. A inspiração e expiração. A respiração é conseguida graças à realização de dois movimentos respiratórios, que é a inspiração e a expiração. A inspiração, ela garante a entrada de ar no sistema respiratório. Nesse processo, há a contração do diafragma e dos músculos intercostais, levando à expansão da caixa torácica e à diminuição da pressão em seu interior. Já na expiração, é quando o ar sai do sistema respiratório. Nesse processo, os músculos torácicos relaxam, assim como o diafragma, levando à redução da caixa torácica e ao aumento da pressão interna. Pessoal, vamos agora fazer uma atividade. Lembrando a vocês que vocês vão me entregar no primeiro dia de aula presencial. É para ser feito o manuscrito e qualquer dúvida entrar em contato comigo. Primeira pergunta: o que é o sistema respiratório? Segunda pergunta: como pode ser dividido o sistema respiratório? Terceira pergunta: cite o que faz parte da porção condutora e respiratória. Quarta pergunta: onde ocorrem as trocas gasosas? Quinta pergunta: quais os órgãos que fazem parte do sistema respiratório? Sexta pergunta: onde está localizada a cavidade nasal? Sétima pergunta: o que são os alvéolos pulmonares e onde ele está localizado? Oitava pergunta: o que é a inspiração e a expiração? Turma, estou finalizando esse vídeo, tá? E eu queria deixar uma mensagem para vocês. Não deixe morrer a esperança que existe em seu coração. Não permita que as nuvens escuras que pairam nos seus pensamentos façam você duvidar da possibilidade de surgir uma luz para iluminar seus caminhos. Tenha fé que dias melhores estão para chegar e que pode acontecer a qualquer instante. Lute acreditando que tudo pode mudar e deixar simplesmente o resto acontecer. Um grande abraço para vocês.